Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Antes de tudo, gostaria de felicitar, parabenizar os pais de nosso apostolado e também os pais familiares dos fiéis que aqui frequentam. E mais do que dar os parabéns, assegurar também do nosso reconhecimento, da nossa estima e também, ainda mais importante, assegurá-los das nossas orações. Aproveitaremos então justamente a ocasião desse Dia dos Pais, que comemoramos no segundo domingo de agosto, para falar um pouco da paternidade terrena. Antes, porém, caros católicos, de passarmos ao tema desse nosso sermão, gostaria de fazer um breve preâmbulo que vale para esse sermão e para todos os outros sermões, conferências, instruções que damos. Muitas vezes, nos sermões, em outras instruções, nós falamos daquilo que é o objetivo final, que é a perfeição que devemos buscar. Muitas vezes, nós interpretamos como se já devêssemos estar aí, nessa perfeição, nesse objetivo final, e como se já devêssemos estar aí há um bom tempo, meses, anos, décadas, quem sabe? E então nos desanimamos, e não é esse o objetivo. Cada um se encontra exatamente no ponto em que se encontra da sua vida espiritual, da sua vida de união com Deus. E nós precisamos, para percorrer um caminho, saber qual é o objetivo final. Por isso, então, nós falamos desse objetivo final, da perfeição, para a qual devemos nos dirigir passo a passo, pouco a pouco, dia após dia, momento após momento, sem ceder ao desânimo. Não é que vamos, tampouco, alcançar esse objetivo, então, de uma hora para outra, mas saber o objetivo, saber o que é a perfeição, permite nós sabermos se estamos no caminho, se estamos nos desviando do caminho, ir corrigindo então a rota, ainda que tenhamos fraquezas, que ainda não consigamos fazer algumas coisas, mas pelo menos temos consciência do que conseguimos, do que não conseguimos, para onde estamos caminhando, para onde devemos caminhar. E esse é o objetivo, que tenhamos ânimo. Quando falamos da perfeição, não é algo que deve nos oprimir, mas na perfeição está a alegria, a felicidade, para a qual devemos tender pouco a pouco, apoiados na graça de Deus, reconhecendo as nossas dificuldades e misérias que temos aqui e agora, quaisquer que sejam elas, podemos empreender esse caminho com a graça de Deus. Isso é importante para tirarmos proveito, fruto dos sermões, das instruções, de conselhos, enfim. Falaremos então, caros católicos, nesse sermão da paternidade, mas que diz respeito também às mães e a todas as pessoas que, de alguma forma, devem formar outras pessoas. A paternidade pode ser resumida, caros católicos, no que diz São Paulo: transmitir aquilo que se recebeu. E, em primeiro lugar, é transmitir aquilo que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. A paternidade consiste em transmitir
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa transmissão, caros católicos, é certamente transmitir o conteúdo da fé, transmitir, ensinar as verdades da fé, do credo. Essa transmissão do Evangelho é certamente ensinar os mandamentos, ensinar o que é certo, o que é errado. Nosso Senhor fez isso. Passou os 3 anos de sua vida pública ensinando. Porém, caros católicos, nos diz São Lucas que antes de ensinar, Nosso Senhor fez o que ensinava. E enquanto ensinava, continuava fazendo aquilo que ensinava. E como diz o próprio Evangelho de hoje, fazia o bem. Passou a sua vida fazendo o bem. É essencial, evidentemente, na educação, transmitir o conteúdo da fé, o conteúdo da moral, do que é certo e errado, do que é bom e ruim. Mas, caros católicos, essa transmissão falhará miseravelmente. Essa transmissão do Evangelho falhará miseravelmente se ela ficar na mera transmissão desse conteúdo. Conteúdo indispensável, pois é a verdade, mas não basta a transmissão do conteúdo assim. É preciso, então, para transmitir o Evangelho, transmitir mais do que isso. E a experiência nos mostra esse fato. Podemos, com efeito, nos perguntar por que temos tantos jovens que abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam a moral, às vezes mesmo com revolta profunda. E falamos aqui de jovens que receberam uma catequese séria, sólida, que frequentaram missas bem celebradas, que tinham pais que se preocupavam com a moral, que instruíam nos mandamentos, com a recepção dos sacramentos. Jovens que receberam boa catequese, profunda até, que iam à missa tridentina, quiçá, mas que abandonaram. A maioria desses jovens, caros católicos, que abandonou a fé, precisamos reconhecer, a maioria deles não recebeu o Evangelho todo. Receberam as verdades da fé, receberam os mandamentos, os sacramentos, mas não tiveram o Evangelho vivido diante deles e com eles. E é o que nosso Senhor fez. Nosso Senhor ensinou o Evangelho e viveu o Evangelho com os apóstolos, com os discípulos, com seus contemporâneos. Uma frase de Nosso Senhor mostra a importância desse Evangelho vivido. Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Nosso Senhor, vivendo conforme aquilo que tinha recebido Ele mesmo de Deus Pai, mostrava o Pai. Nosso Senhor, em sua vida na terra, era a imagem perfeita de Deus Pai. Sabemos disso. Nosso Senhor é homem-Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Pai, a Mãe, alguém que forma um outro, deve ser, como nosso Senhor, reflexo de Deus. Claro, com suas misérias e falhas, mas buscando sinceramente isso. Na verdade, caros católicos, os filhos veem necessariamente nos pais, pai e mãe, a imagem de Deus e em outros superiores. Que os pais queiram ou não, os pais são o Evangelho vivo para os filhos em formação, para os filhos, crianças e jovens. Eles terão a visão de Deus e do Evangelho de acordo com a visão que têm dos pais, de acordo com o modo de agir dos pais com eles. Portanto, caros católicos, transmitir o Evangelho de nosso Senhor
vai muito além de transmitir verdades, de ensinar o certo e o errado. Transmitir verdades e ensinar a moral é indispensável, mas não basta. É preciso que o Evangelho seja vivido com o filho, com os filhos. E aí se transmite profundamente as verdades da fé e a moral. Viver o Evangelho não é tampouco viver apenas evitando o pecado. É muito mais do que isso. Viver o Evangelho é avançar na ordem do bem, é avançar no bem, avançar na ordem do bem verdadeiro, avançar na ordem do amor que vem de Deus e que leva a Deus. É preciso, caros católicos, transmitir aos filhos aquilo que recebemos de Deus. Ainda que, por circunstâncias da nossa vida, não tenhamos recebido por meio de nossos pais. Deus nos dá agora e a cada instante, por meio de suas graças, o que necessitamos. Recebemos dele o que precisamos, para transmitir então aos filhos aqueles que formamos. E devemos então nos dispor a receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar e receber cada vez mais. Ainda que seja uma recepção pouco a pouco, como dissemos. E em primeiro lugar, caros católicos, recebemos de Deus a existência e a conservação no ser. Os pais geram os filhos e os conservam no ser, cuidando da alimentação, protegendo-os de perigos físicos, cuidando da saúde deles, observando se os filhos estão se desenvolvendo de acordo com marcos, objetivos de desenvolvimento a cada etapa da vida. Desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento emocional, social. A falta de atenção a esses aspectos geram, na maioria das vezes, prejuízos grandes para a pessoa ao longo da sua vida, quando há atrasos que se prolongam sem intervenções precoces, com consequências, muitas vezes, emocionais, com consequências ainda mais sérias, espirituais. Isso faz parte, esse cuidado, da bondade dos pais com os filhos, como Deus cuida da nossa existência e da nossa conservação no ser. Recebemos de Deus também o amor. Deus nos amou antes que existíssemos. Os pais devem, então, amar os filhos. E, claro, a maioria esmagadora ama os filhos, mas não basta amá-los, é preciso amá-los de forma que eles saibam que são amados. Deus nos ama e nos ama de forma que sabemos que Ele nos ama. Tantas provas irrefutáveis do amor de Deus por nós, tão claras até a morte de cruz de nosso Senhor. Deus nos ama e nos ama de forma que sabemos que Ele nos ama. Não basta, então, os pais amarem os filhos, se os filhos não percebem isso. Os filhos têm que se sentir amados. E Deus ama incondicionalmente enquanto estamos nessa terra, mesmo quando pecamos. Deus continua nos amando, nos chamando à conversão, ao bem, nos ajudando, nos dando as graças para melhorarmos. Assim, os pais devem amar incondicionalmente os filhos, mesmo quando erram. Esse amor se traduz, por exemplo, em dar atenção aos filhos, de forma que eles percebam que estão recebendo atenção, ou seja, amor. Há modos corretos de dar atenção, de que a criança percebe claramente essa atenção e esse amor. Modos provados pela experiência, até mesmo pela ciência. Não se trata necessariamente de horas e horas, mas de como se dá atenção e da previsibilidade disso. O filho saber que a cada dia, pelo menos em dado momento previsto na rotina, terá atenção, conforme a sua idade, a sua etapa de vida, de desenvolvimento.
recebemos de Deus o amor. Deus nos dá as graças, as suas ajudas, os apoios, não nos dá somente explicações, instruções distantes, espera então que nos veremos sozinhos, não. Age no mais profundo da nossa alma, está conosco em nossa companhia. Nosso Senhor mesmo diz: estarei convosco todos os dias. Os pais devem estar presentes na vida dos filhos, apoiando, compreendendo, consolando, orientando. Deus não nos joga no mundo e se retira, está conosco. Os pais, portanto, devem ser a base para o filho, onde o filho encontra apoio, compreensão, ajuda, orientação, correção amorosa, para lidar com o mundo, com os males e os sofrimentos, mas também com os sucessos e alegrias. Deus nos dá as graças, Deus nos dá a sua ajuda, o seu apoio. Os pais também devem fazê-lo. Deus nos fala sempre a verdade, recebemos de Deus sempre a verdade. Deus é honesto, leal, sincero, fala e faz sempre a verdade, jamais nos engana nem por brincadeira. Os pais jamais devem, então, mentir aos filhos. Quando falarem, que falem a verdade, sejam honestos, leais. E assim se formará um filho que possa confiar em Deus, que possa reconhecer que há pessoas na vida em que se pode confiar, que vai receber então os outros ensinamentos dos pais com confiança. Deus nos fala sempre a verdade. Os pais devem ser sempre verdadeiros, falar a verdade, serem honestos, leais, sinceros. De Deus recebemos ainda, caros católicos, a liberdade para que expressemos diante dele nossas alegrias, nossas dificuldades, para que expressemos nossos desejos, nossas frustrações. Está pronto a ouvir-nos. Não necessariamente atende ao nosso pedido, pois nem sempre é bom para nós, ou nem sempre é bom naquele momento, daquele modo, nem sempre nos retira a frustração, o sofrimento, mas nos consola, nos dá refúgio, nos dá conselho, nos dá apoio. E os pais, então, assim devem agir com os filhos, dando essa liberdade para que expressem suas alegrias, aspirações, tristezas, medos, frustrações, desejos. Podem, assim, entender o filho mais profundamente, dar bons conselhos, explicar a vida e suas situações e variações, consolar, ajudar, apoiar. Não vai conceder o pai ao filho tudo o que o filho quer, pois pode não ser bom para ele, pode não ser possível, mas ouve, entende, explica, aconselha, ajuda a lidar com as emoções. De Deus, então, recebemos essa liberdade para que nos expressemos diante dele. Alegrias, aspirações, dificuldades, tristezas, medos, frustrações, tudo, para que recebamos dele a bondade, a ajuda, a compreensão. E recebemos também de Deus, caros católicos, a sua bondade. Deus veio ao mundo na encarnação como Salvador e Redentor e não como juiz ou carrasco. Recebemos dele a misericórdia, a clemência. Diante de nossas faltas, claro, apenas pelas quais devemos pagar, mas muito mais do que a punição, Deus quer a nossa conversão, a nossa orientação ao bem. Deus não é punitivo conosco nessa vida, não é agressivo conosco diante das nossas dificuldades de nenhum modo. E assim os pais não devem ser agressivos com os filhos, nem verbalmente, nem fisicamente. Às vezes é preciso alguma punição, mas que seja feita por amor, com misericórdia, com clemência, sem excesso, proporcional, compreensível para o filho, explicada na medida em que já puder entender, sem ser levado pelo orgulho ferido, pela raiva ou pela impaciência, mas pelo amor do filho.
As punições, caros católicos, broncas, castigos, reações mais extremadas que passam do ponto, geram filhos desconfiados, com medo, às vezes bastante retraídos, fechados. Às vezes lá na frente isso vai se traduzir em revolta. Filhos que mentem desde a mais tenra idade, que escondem o que fazem com receio de serem punidos de modo injusto pelos pais. Algo extremamente comum. Recebemos de Deus a misericórdia, devemos dar aos filhos misericórdia. Deus nos dá grande liberdade de escolhas no bem, para que formemos a nossa personalidade diante dele, para que encontremos dentro da fé e da moral a melhor maneira de servirmos a ele e sermos felizes. Os pais devem dar essa liberdade no bem, de escolhas legítimas, para então que o filho forme uma personalidade própria e poder assim dar sua própria contribuição à família, à sociedade. Claro, às vezes, por diversos motivos, não há muito campo para a escolha. Isso também tem que ser ensinado. Em certas situações, Deus não nos deixa a escolha. Os pais, então, devem dar aos filhos a liberdade, conforme a capacidade deles, conforme a etapa da vida deles, conforme a etapa de desenvolvimento, essa liberdade no bem, ensinando-os, apoiando-os a se moverem no bem. Recebemos também de Deus, caros católicos, limites. Deus coloca limites no que podemos fazer ou não, no que é certo e o que é errado. Coloca limites para o nosso bem, coloca limites em certas situações de nossa vida. Para o nosso bem, como dissemos, para evitarmos o mal e progredirmos no bem. Assim também, os pais devem colocar limites, estabelecer rotina, estabelecer tarefas, obrigações, garantir de modo bom que essas coisas sejam observadas, regras. Tudo isso previsto, explicado de acordo com a capacidade da criança, com consequências também previstas para a desobediência, o desrespeito às regras, consequências sempre proporcionais, aplicáveis e efetivamente aplicadas. E assim se forma uma pessoa que terá ordem e disciplina. Recebemos de Deus esses limites justos, bons. E os pais, então, devem dar aos filhos também esses limites justos e bons. Como já podemos entender pelo que dissemos, Deus nos forma para a boa liberdade, para sermos fortes, nos apoiando nele. Os pais devem formar para essa boa liberdade, para uma boa autonomia, dando apoio maior no início, dando o apoio necessário em cada fase do desenvolvimento, com as suas dificuldades, com seus desafios, com os seus conflitos. E pouco a pouco o filho aprende a lidar com as dificuldades da vida, consigo mesmo, com os outros, com o mundo. Sabe pedir ajuda. Quando pedir, como pedir, a quem pedir, quando for necessário. Uma pessoa forte que reconhece as suas fraquezas, que vai aprendendo a lidar com as frustrações, com os sofrimentos, porque foi ensinado com o apoio devido a cada momento de sua vida. Uma pessoa que tem segurança para viver bem a vida, para tomar decisões no bem. Assim, caros católicos, é transmitido o Evangelho na sua integridade, na sua completude, muito mais do que o conteúdo ensinado oralmente em textos, muito mais do que a moral, muito mais do que evitar o pecado. É agir como nosso Senhor agiu, ensinando e fazendo, vivendo o Evangelho bem concretamente. Formando assim, então, os pais, um filho que sabe que é amado por eles, que vê isso claramente, que vai saber então amar os outros e ser amado por eles, que vai amar a si mesmo de forma ordenada,
inclusive como a própria caridade nos manda. Ama o próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que sabe que é então amada por Deus e sabe amá-lo, porque vê no Pai, no Evangelho vivido, a imagem de Nosso Senhor, a imagem de Deus, como Nosso Senhor era a imagem de Deus Pai. A educação passa por todos esses aspectos, caros católicos. A educação católica é isso. Não é bom senso, não é repetir o que vivemos ou o que vimos. Simplesmente dizer, porque hoje estou aqui procurando servir a Deus, que comigo deu certo, às vezes por caminhos tortuosos. Não é tampouco fazer o contrário, nem uma mistura do que vivi, do que não vivi, do contrário do que vivi. Não, há princípios, há meios de se fazer, em muitos aspectos há mesmo técnicas que funcionam e que vão funcionar ainda mais se nós, como católicos, aproveitando toda a verdade conhecida, a informamos, a vivemos e a praticamos com a caridade. Há técnicas, e essa técnica, ainda mais com a caridade, será muito mais eficaz. É preciso, caros católicos, na educação dos filhos, estudo sério e oração. Costumo, às vezes, brincar, mas bem seriamente, que seria preciso que houvesse uma faculdade para pais. Porque se estuda, às vezes, tantos e tantos anos, um ofício, uma profissão, na faculdade, 3, 4, 5 anos, mais, ou um ofício prático mesmo, quanto tempo se passa aprendendo. E para aquele que é o ofício, a missão mais importante, praticamente não se tem uma formação estruturada, uma formação completa. Na nossa fraqueza, queremos tentar remediar isso. Cada pai sabe que é imperfeito, que tem seus limites. E é evidente, não se espera que na educação não haja falhas, que não haja erros. Não se espera uma educação perfeita. O suficiente já basta. E se a gente procura fazer, reconhecendo nossos erros, procurando nos arrepender, ainda que voltemos aos mesmos erros às vezes, ou caiamos em outros, mas reconhecemos, às vezes pedimos perdão aos próprios filhos, Deus vai suprindo, com boa vontade e disposição, procurando conhecer como educar efetivamente. Deus supre as nossas falhas. Deus não nos abandona, é nosso Pai, e um Pai sem limite, infinitamente perfeito. Não vai nos abandonar. E é assim que o Evangelho vai sendo penetrado na alma do filho, da criança e do jovem. O Evangelho vivido concretamente com essas ações que citamos aqui rapidamente. E tudo isso feito, caros católicos, por amor a Deus, por amor ao Filho que Deus deu, por amor a Deus. O Filho é filho seu e é filho de Deus ao mesmo tempo. Você e Deus são pais da mesma pessoa. Que coisa tremenda! Nessa paternidade, o Pai da terra tem que ser a imagem do Pai do céu. Aí, caros católicos, a educação católica é real, é verdadeira, e dificilmente alguém que é educado assim se desviará do caminho. O contrário do que vemos às vezes com tanta frequência. Porque o Evangelho está ali, no mais profundo da alma, nas mais profundas inclinações da alma. E não só no exterior de ensinamentos dados, de pecados evitados, de punições, às vezes agressivas, mas está na bondade, no Evangelho vivido, concretamente diante daquela criança e daquele jovem.
aí a educação católica é real. Aí haverá uma maioria que persevera, que se santifica, que se alegra na religião católica. Aí haverá ouvidos que se abrem para o ensinamento do Evangelho verdadeiramente. Claro, a alma está aberta, porque o Evangelho estava diante daquela criança ou daquele jovem. E a boca vai se abrir para viver o Evangelho e propagá-lo por toda a face da terra. Caros católicos, nosso objetivo com esse sermão é provocar o início de uma reflexão, para que possamos então correr atrás, buscar, nos interessar profundamente por essa educação católica. E é normal que até hoje a gente não soubesse, é normal na situação em que vivemos, no mundo em que vivemos, que infelizmente não soubéssemos muitas coisas. E digo isso da minha própria paternidade espiritual como padre. Tantas coisas que infelizmente não aprendemos, mas que vamos aprendendo, procurando melhorar, procurando corrigir nossos erros, reconhecendo as consequências, às vezes drásticas, de erros cometidos, ainda que com boa intenção. A qualquer momento é momento para retomarmos um melhor caminho. Que possamos então refletir sobre isso e começar a nos interessar verdadeiramente por esse estudo, por instruções sobre isso com fontes, claro, confiáveis, na ordem natural, na ordem católica. O meu desejo de pai espiritual é que se interessem profundamente por isso. É isso que vai mudar a face da terra, essa educação católica vivida inteiramente, mesmo com as nossas misérias, com Deus suprindo. Isso é o mais importante. Transmitamos então aquilo que recebemos de Deus, que é nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.